Estenda a sua mão para cá. Pai, eu quero te agradecer pela vida do Rodrigo, por aquilo que o Senhor tem feito em favor da vida dele. Usa ele, Pai. O Senhor sabe o que o Senhor já colocou no coração e no espírito dele para transmitir para nós. De antemão, Pai, nós o abençoamos. Abençoamos o seu ministério. Abençoamos a sua vida pessoal e os seus sonhos diante do Senhor. Sê conosco, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Graças e paz a todos. Amém. Misericórdia, depois de um louvor desse. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Confesso que eu estou com um misto de sentimentos aqui. Estou muito alegre por poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa manhã. Fiquei surpreso ali porque veio minha mãe, minha tia, minha avó, minha prima, a família toda. Aí dá mais responsabilidade. E hoje eu estou munido da minha Bíblia especial, para ocasiões especiais, porque eu havia decretado a minha aposentadoria. Falei, nunca mais vou pregar, nunca mais eu vou ministrar a palavra do Senhor. Marquei data, fui na igreja do meu amigo ministrar pela última vez e falei, o nome dele é John, falei, John, hoje é a minha aposentadoria. Hoje eu não vou ministrar mais. E é a última vez que eu subo num púlpito para pregar a palavra do Senhor. Lê do engano. Deus é o Deus de renovo. Deus é o Deus de recomeços. E todas as vezes que nós achamos que é o fim, é só uma vírgula para uma nova história ser construída. Eu assisti um filme e uma das falas que mais me marcou, ele falou, não, Deus só está escrevendo, é só uma vírgula. Uma nova história ele está escrevendo, ele está construindo. E isso está acontecendo hoje na minha vida. Então eu trouxe a minha Bíblia especial, eu quero até mostrar para vocês. Ó, foi com essa Bíblia que eu me apaixonei pela palavra do Senhor. Eu digo que ela fala sozinha. Hoje a Raquel estava ministrando a aula lá no louvor, e ela falou assim, abra em 1 Crônicas 16. Quando eu abri, estava lá, 1 Crônicas 16. Eu falei, ela fala sozinha. A palavra do Senhor é maravilhosa e eu a amo. Em tempos em que muitos se desfazem da palavra do Senhor, nós temos ela como regra de fé e prática. Ela é a verdade. E ela é a palavra do Senhor, de capa a capa. Enquanto eu viver, eu vou defender a palavra do Senhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Prometo ser breve. Não vou falar nada novo aqui para vocês, mas que vocês peçam a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel 21, nós vamos ler a partir do versículo 15. 15, 16 e 17. Quem for encontrando, vai dizendo amém. Eu sou do tempo que o povo falava, quem não encontrou, escola bíblica. Todo mundo achou? 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Diz assim. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus. Ficando Davi muito fadigado, muito cansado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos. E estava cingindo de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Porém, Abissai, filho de Zerua, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás a peleja conosco, para que não se apagues a lâmpada de Israel. Só até aí. Curva sua cabeça, vamos fazer mais uma oração? Pai, nós te damos graças por tudo que o Senhor já fez nesse culto. Pela tua presença, pelos cânticos, pela adoração. E agora, Pai, nós lemos a tua palavra, que é viva e eficaz,
que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ó Deus. E eu quero te pedir que nessa hora, que o teu Espírito Santo fale conosco, que o Senhor, ó Pai, leve as mentes cativas ao senhorio do Senhor, à obediência da tua palavra. Nós repreendemos toda e qualquer ingerência de Satanás contra a ministração dessa palavra, meu Pai. Que os corações estejam abertos, que as mentes possam compreender as revelações do Senhor e que possamos sair deste lugar alimentados, cheios da tua presença, cheios da tua palavra. Ó Deus, fortalecidos pelo Senhor. Eu me coloco mais uma vez à tua disposição. Faz de mim, Senhor, o teu querer e a tua vontade. Fala conosco, é o que nós te pedimos nessa manhã mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém? O título da minha ministração é Vitória sobre o Cansaço. Eu gosto da Bíblia porque ela é um livro completo. Ela mostra grandes histórias, grandes homens de Deus, nos seus feitos, nas suas glórias, mas ela também mostra os seus pontos fracos, as suas debilidades, as suas fraquezas, os seus erros. E aqui não é diferente. Nós vamos ler e falar um pouco sobre Davi. Davi foi um rei escolhido pelo Senhor. E Davi teve grandes vitórias, foi um homem de batalhas, um homem que teve grandes conquistas. Davi, quando entregou o trono a Salomão, já não tinha mais terras a ser conquistadas. Todos os povos já haviam sido subjugados, porque Davi foi esse homem de batalha, esse homem de guerra, esse homem de desafios. E mesmo antes dele ser rei, quando o profeta chega na casa do seu pai para procurar um novo rei, ele não foi escolhido a princípio para o almoço, mas o profeta vai passando os filhos de Jessé e Deus vai falando, não é esse, não é esse, não é esse. E até que acabam, e o profeta Samuel vira para ele e fala, mas e aí, acabou seus filhos? Aí Jessé lembra, não, tem um menininho aí, manda chamar. E quando Davi chega, Deus fala com Samuel, esse é o rei que eu escolhi. Então Davi experimentou grandes vitórias, Davi venceu o urso, Davi venceu o leão. Nós lembramos que Davi venceu o gigante Golias. Então Davi era um homem de grandes conquistas. E nós lemos agora que, mais uma vez, os filisteus fizeram guerra contra o povo de Deus. E novamente, Davi saiu para a batalha, saiu para a peleja, mas agora Davi já não era mais um garotinho. Já não era mais um jovem cheio do vigor. E a Bíblia diz que Davi vai lutando, Davi vai pelejando, e uma parte muito interessante no versículo 15 diz que ele ficou muito cansado. Davi ficou muito fadigado. E quando o pastor perguntou se eu podia ministrar a palavra no dia 25, eu falei, posso. E a gente que prega esporadicamente, a gente sempre tem aquelas cartas na manga, né? Aquela palavra assim que você chega na igreja e arrebenta. E eu falei, vida, eu acho que eu vou pregar uma dessas. Ela, meu amor, o que é isso? Eu já ouvi você pregar essa palavra pelo menos umas 10 vezes. Eu, não, mas tem essa outra. Ela, não, pode preparar outra. Eu falei, não, mas Deus está ministrando o meu coração para me falar sobre cansaço. Aí eu comecei a falar com ela, e ela falou, então é essa. Mas até hoje de manhã eu estava, vida, eu acho que eu vou naquela boa, que eu já sei de cor, que eu já... Mas não, Deus quer falar conosco a respeito de cansaço. Porque todos nós, queridos, estamos enfrentando guerras e batalhas. Todos os dias nós estamos enfrentando pelejas, desafios, lutas. E parecem que muitas delas vão sendo em ciclos. Você luta hoje, amanhã passa um tempo, você está lutando novamente as mesmas guerras. E é isso que nós vemos no texto. O texto diz que, novamente, os filisteus fizeram guerra contra o povo de Deus. A gente acha que foi só o gigante Golias que se levantou, Davi matou ele e acabou, não. Se teve um povo que deu trabalho para o povo de Israel, foram os filisteus. Eles eram insistentes, perdiam e se levantavam. Perdiam e lutavam de novo, e lutavam de novo. E assim também é na nossa vida. Quantos de nós estamos enfrentando guerras e batalhas que nós já vencemos, que nós já conquistamos, e parece que elas voltam de tempos em tempos, e você diz, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que tudo outra vez está acontecendo, parece que são as mesmas coisas, as mesmas lutas. E muitas vezes nós nos cansamos nessas batalhas. Nós nos sentimos fadigados, nós perdemos as forças. Eu gosto muito de estudar pesquisas, estatísticas, e hoje o índice de pessoas com burnout
cresceu assustadoramente. O que é o burnout? E o esgotamento físico, emocional, mental. As pessoas estão se afastando dos seus trabalhos por conta desse esgotamento físico. E não só físico, mas espiritual também. Se você perguntar para muitos irmãos em várias igrejas, você vai ver uma quantidade de pessoas que estão se sentindo cansadas, sobrecarregadas. Pessoas que estão sem ânimo, sem força, sem vigor para vir à igreja, sem vigor para orar, sem vigor para ler a palavra. Isso parece que é um sentimento mundial. É porque nós estamos enfrentando essas lutas. Mas eu queria te dizer que nessa situação que você está enfrentando, por mais que hoje você esteja se sentindo cansado, você não está só. Você não está só nessa peleja. E nós vamos ver que Deus tem preparado renovo e escape para as nossas vidas. Então a palavra diz que Davi ficou cansado. E quando o cansaço vem, algumas coisas acontecem. A primeira delas é nós nos tornamos vulneráveis. O guerreiro de Israel, o homem valente, o vencedor de batalhas, ao se cansar, ele se tornou vulnerável. E são nos momentos de vulnerabilidade que o inimigo vem e te ataca. A Bíblia diz que quando Davi se cansou, Isbi-Benob, um gigante, um guerreiro adversário, ele percebeu que Davi se cansou, e é aí que ele encontrou o momento certo, e ele pensou, é agora que eu vou matar Davi. Assim também é conosco, assim também é na nossa vida. Quando a gente se cansa, é nesse momento que o inimigo vem, é nesse momento que o inimigo se levanta, porque ele quer te pegar frágil, vulnerável. É quando você está desapercebido, é quando você não está em condições de lutar. O inimigo, ele é traiçoeiro. A palavra diz que ele anda ao nosso derredor, só procurando uma brecha, só na espreita, procurando uma hora, o momento certo de fraqueza para nos atacar. E essa história traz muitas lições interessantes para nós. Ela diz que o peso da lança do gigante pesava aproximadamente 3,5 kg. E que ele estava vestindo uma armadura nova. O gigante estava vestindo uma armadura nova, enquanto Davi estava cansado. Isso acontece também nas nossas vidas. Satanás, ele sempre vem com estratégias novas, com uma nova roupagem, com novas artimanhas para tentar nos pegar. E mesmo que nós já obtivemos vitórias no passado em algumas áreas, ao enfrentar novamente essas batalhas, muitas vezes com aquelas estratégias que nós vencemos, nós não vamos vencer hoje. E é isso que acontece. Isbi-Benob veio com uma roupagem nova, com uma armadura nova. Hoje o diabo também é assim. Hoje ele veio com uma roupagem nova. O que é essa roupagem? Um discurso muito agradável. Eu, alguns anos atrás, ouvi de um pastor e ele disse, e é verdade, ele falou, antigamente, quando uma pessoa era pega em pecado, ela passava por um constrangimento. Ela tinha que vir à frente, tinha que confessar publicamente para a igreja. Muitos eram excluídos. Muitos, por conta desse constrangimento, se afastavam e não voltavam mais. Isso era eficaz? Até certo ponto, sim. Porque quem passava por isso, muitas vezes, tomava raiva da igreja. Não voltava por conta da humilhação, porque os irmãos viravam a cara. Mas a estratégia de Satanás mudou. Hoje ele não quer que ninguém mais saia da igreja. Hoje ele não quer que ninguém mais vá embora. Ele quer que a gente fique pecando, é aqui dentro. Ele quer que a gente viva a nossa vida errada, a nossa vida pecaminosa, e aqui dentro. E levante a mão, e adore, e diz que o ama. Por quê? Por que ele quer isso? Porque ele sabe que se nós estivermos cheios de pecados aqui dentro, a unção não flui, o poder de Deus não flui, e a igreja, que era para ser o baluarte da verdade, o sal da terra e a luz do mundo, ela não serve para mais nada.
Então a roupagem do inimigo mudou, a estratégia é nova. Por isso que ele quer que você viva a sua vida de qualquer maneira. Não, hoje o lema é Deus me entende. O que Jesus quer é o seu coração. Não importa, você é amado pelo Senhor. Querido, uma meia-verdade, ela não é a verdade. Ela é uma mentira. Jesus te ama, é verdade. Mas há uma coisa que é imutável. A santidade do Senhor. E a palavra diz que sem santidade, ninguém verá Ele. Ninguém verá Ele. Então são novas roupagens, são novas estratégias, são novas armaduras que o inimigo vem para tentar nos roubar nesses momentos de cansaço. Quando você está cansado, você diz, eu deveria ler a Bíblia, mas eu trabalhei tanto hoje. Queridos, e eu acho que Deus quer falar realmente conosco, porque se teve uma semana que eu trabalhei, foi essa semana. Eu passei 2 dias virados. Saía de um trabalho, entregava de madrugada, trabalhava de manhã, trabalhava de madrugada. Até na conferência da família eu não pude vir no sábado, porque eu estava entregando um trabalho. A Stephanie saiu daqui e foi me ajudar. Nós saímos desse serviço às 3 da manhã, 7 horas da manhã, nós estávamos aqui. Eu tinha que dar aula, a Stephanie tinha que participar das atividades, cantar. E eu falei, realmente Deus quer falar sobre o cansaço, porque eu estou muito cansado. Mas em todos esses momentos eu pude ver o renovo do Senhor. Agora eu quero entrar mais a fundo no tema, porque hoje é o culto da família. E se tem uma área em que nós enfrentamos guerras e dificuldades, é na nossa família. Quantas vezes nós pensamos assim, que vontade de largar tudo e ir embora. Eu estou tão cansado. Esposas que estão cansadas de lutar pelos seus maridos. Maridos que estão cansados de lutar pelas suas esposas. Pais que estão cansados de lutar pelos seus filhos. E é interessante porque Isbi-Benob, o significado do seu nome, um dos, é morador de Nob. Era isso que o identificava, a sua terra natal. E eu quero falar sobre esses conflitos familiares. Esses problemas que a gente luta, e parece que eles não vão acabar nunca. E aí a gente fica, eu vou desistir, a minha família não presta. Isso é a vulnerabilidade, porque quando nós nos cansamos, nós nos tornamos vulneráveis, e uma das primeiras áreas que nos é afetada é a visão. Nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus fez. Vou explicar para vocês. A sua família é um projeto de Deus. Os seus filhos são herança do Senhor. O seu esposo, bem ou mal, foi a pessoa que Deus te deu para passar por essa terra até que a eternidade chegue. Eu falo assim para os jovens, é a segunda decisão mais importante que você vai tomar na sua vida. A primeira é onde você vai passar a sua eternidade. Essa é a primeira. E a segunda é com quem você vai viver até a eternidade chegar. Então, o meu amor que estava ali, eu sempre gosto de falar isso. Quando eu estava orando para casar, eu falava, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me desse uma esposa que tivesse uma voz bonita. Acho que Ele me ouviu, hein? Acho que Ele me ouviu. Eu falava, Senhor, eu queria uma esposa que tivesse uma voz bonita, que amasse o Senhor, que te adorasse. Porque eu falei, o Senhor me chamou para pregar, mas é tão bom quando o louvor é abençoado, e a gente vem, e aquele ambiente está preparado, e aí é só o mel. Então eu falo, a responsabilidade de fazer o ambiente mudar é dela, eu só chego para fazer o mel. Mas voltando à nossa palavra, a sua família é um projeto de Deus. O seu marido, se ele estiver aí do seu lado, olhe para ele e fala assim, você é um projeto de Deus para mim. Os maridos retribuam a declaração para suas esposas. Se você está do lado dos seus filhos, diga assim, você é a herança do Senhor que Ele me deu, você é um presente para mim.
O problema é que com essas guerras, com essas dificuldades que nós enfrentamos no âmbito da nossa família, a nossa visão é prejudicada. E aquele marido que era bênção, nós começamos já, isso aí não presta não. Esse homem não vale nada. Esse homem é um homem ruim. Ou não sei o quê. O marido da mesma. Essa mulher, meu Deus, misericórdia. Eu não sei se você... Eu sou assim, essa carinha de novo. Mas eu comecei cedo. Então o povo falava assim, que quando o rapaz ia casar, acho que ninguém nem vai lembrar, cantava assim: já achei uma flor gloriosa. Né? 5 anos depois, foi na cruz, onde um dia eu vi. Porque o casamento é desafiador. Esse ano eu vou fazer 9 anos de casado. Dia 28 de outubro. Quantos desafios, quantas dificuldades, quantas noites de lágrimas nós já passamos, quantas barreiras nós já enfrentamos. E eu digo que os primeiros 6 meses do meu casamento eu fui aqueles assim, extremamente desafiador. Porque eu falava, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu era feliz. Eu era muito feliz. O que eu fiz com a minha vida? Não por conta dela, porque eu sou muito chato. Até hoje, ela coloca o pano do lado errado quando ela vai passar no rodo. Mas eu, no começo, me irritava. Eu falava, tá errado. Não é assim, é desse jeito. Aí ela falava, você vai limpar? Eu falei, não. Então me deixa. Aí ela ia fazer comida, porque eu sou o Masterchef também. Aí ela ia fazer a comida, eu falei, não é assim que corta. É desse jeito. E aí a gente tinha esses conflitos. E os primeiros 6 meses foi pedra, ferro afiando ferro, menino. Mas agora, depois de 9 anos, só os desafios externos, porque internos a gente está superando, graças a Deus. Eu descobri 2 frases que mudaram a minha vida. É melhor ser feliz do que ter razão. E o mais forte é o que cede. Então deixa ela passar o pano, o importante é que ela está fazendo, eu não quero fazer. Vamos voltar para a palavra. Deus está falando. Amém? Então, queridos, com as guerras e com o tempo, a gente vai perdendo esse olhar, essa visão de que o que Deus nos entregou é bom. O marido que Deus te deu é bom. A esposa que Deus te deu é boa. Era a melhor, ela é a criação de Deus. Os filhos que Deus te entregou, por mais que eles estejam em caminhos tortuosos e te deem trabalho, que tenham acabado com os seus cabelos. Isso aqui eu era cabeludo quando eu casei. Nada. Por mais que eles te deem trabalho, eles são a herança do Senhor. Mas com as dificuldades a gente começa a não enxergar isso. A gente começa a perceber e a achar que só a família do outro que é boa. Que o marido do outro é que é bom, que a esposa do outro é que é boa, que os filhos dos outros é que são bons. Porque nós estamos cansados, nós estamos vulneráveis e a nossa visão, ela foi afetada. E nós começamos a amaldiçoar muitas vezes aquilo que Deus já abençoou. A sua família, ela é bendita no Senhor. Os seus filhos são como flechas que vão acertar o alvo. Mas muitas vezes eles estão te dando trabalho e você fala, esse menino é uma peste. Você está amaldiçoando o que Deus já abençoou. Mas hoje você vai sair daqui renovado e fortalecido. Para continuar lutando. Para não desistir não. Para caminhar mais 1 milha, 2, não sei.
quantas forem necessário. Vamos mais. Então o cansaço na batalha, ele é normal. Então se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, fadigado, isso não é pecado, isso é humano. É humano se cansar. É humano você dizer, eu estou a ponto de largar tudo. Eu quero desistir. Eu não estou dando conta. O fardo está pesado demais. Isso não é pecado, isso é humano. Todos nós nos cansamos. A questão é, o que nós fazemos quando o cansaço chega à nossa vida e à nossa porta? A Bíblia diz que Davi se cansou, lutou, venceu. Ele poderia dizer, eu tenho um histórico de vencedor, tenho um histórico de vitórias. Mas o seu histórico não quer dizer muita coisa. Você não vai chegar lá para Satanás e dizer assim, eu já venci você, várias vezes. Numa nova guerra, numa nova peleja, ele não quer saber o seu histórico. Então não dá para viver de glórias do passado. Por um tempo eu vivi assim. Dos conhecimentos gerais. Eu falava assim, eu já estudei muito a Bíblia. Me dediquei, fiz cursos, me formei. E aí eu falei, agora eu só vou nos conhecimentos gerais. Para que gastar horas e horas lendo, estudando? Para que ficar horas e horas orando? Rapaz, quer um conselho? Não faça isso não. Não faça isso não. Só a título de exemplo, eu passei um tempo da minha vida que eu fazia só aquelas orações rápidas, quando a gente vai dormir, né? Senhor, obrigado por esse dia, amém. E na comida, faça mal, faça bem, amém? Tipo assim. Mas um dia eu fui visitar minha avó, acho que ela nem sabe disso. E eu morei com ela um tempo. E era lá no Barraco dos Fundos. E a gente morava junto, e ela fez um quartinho que só cabia a minha cama de solteiro, uma prateleira, daquelas de ferro, de alumínio, e um espaçozinho para... A porta nem abria toda. Mas quantas madrugadas eu passei ali orando, buscando a Deus. Eu não queria nada. Eu não queria dinheiro, eu só queria a presença de Deus. E quantas madrugadas eu passei. E um dia eu fui lá visitá-la, e ela falou, o André pintou o barraco, vamos lá ver? Eu falei, vamos. Quando eu entrei e abri a porta do quarto, Deus falou comigo. Eu sinto saudade de você aí. Não no lugar, mas do tempo em que você se derramava, que você me buscava, do tempo que você não queria saber de nada. Aí eu parei na porta, minha avó entrou, ela nem viu, e eu olhei, e eu também senti falta daquilo. E eu falei, realmente era bom. Era muito bom estar ali. Eu lembro de um dia em que a minha irmã foi sequestrada. E não sei quem ligou lá, né, vó? Para a gente, na época ainda do telefone, falou, a sua irmã sumiu, ninguém sabe. E eu entrei nesse quarto e eu chorei, eu urrei, eu acho que eu acordei os vizinhos. Com oração, falei, Senhor, traz de volta a minha irmã, onde ela estiver. Passou um tempo, passou 1 hora, 2. A gente recebeu uma ligação. Ela foi achada. Não aconteceu nada com ela. E eu escutei no meu ouvido. Ele disse, eu sou fiel, eu não sou. Então tudo aquilo veio na minha mente, todos aqueles momentos, aquele tempo bom. Mas ao mesmo tempo já veio a desculpa. Eu falei, mas eu não era casado, eu não tinha que trabalhar, eu só estudava, eu tinha tempo livre. Hoje a minha vida é diferente. Mas não importa.
O que importa é que você tem que suspirar por ele. Porque quando você se cansa, você tem que recorrer a ele. Aqui no texto, a Bíblia diz que quando Davi se cansou, o gigante pensou que iria matá-lo. Deus levantou Abissai. Abissai era sobrinho de Davi. E quando ele viu aquela movimentação, ele se levantou, colocou à frente de Davi, feriu o gigante e o matou. E eles disseram: você nunca mais vai sair a batalha, Davi, porque a lâmpada de Israel não pode se apagar. Deus falou tremendamente comigo nessa parte. O cansaço vem, o inimigo quer nos matar, mas Jesus está sempre pronto a nos renovar. Porque o propósito precisa ser preservado. O inimigo pensa que vai te matar quando você cansa, quando você está fadigado, quando você está desanimado. Mas Deus se coloca à sua frente, te renova, te socorre, te fortalece para que o propósito seja preservado. E aí nós vamos nos transportar lá para o Novo Testamento. Mateus 11, 28. Uma das declarações tremendas de Jesus para você e para mim nessa manhã. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pode passar. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Naquela ocasião, Deus levantou Abissai para ser o socorro de Davi. Hoje, muitos anos depois, o próprio Jesus quer ser o seu socorro. E Ele te faz esse convite: venha a mim. Se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, se você está fadigado, pensando em desistir, não desiste não. Venha a mim. Eu tenho um socorro para a sua alma. Eu tenho um fardo leve. Eu quero te ajudar. Eu quero carregar as cargas com você. Você não está sozinho nessa. Por isso, quando nós nos cansamos, ao invés de fugir de Deus, da sua presença, nós temos que correr para lá. Por isso, se você tem enfrentado dificuldades na sua família, no seu casamento, com seus filhos, convide o Senhor para ir lá. Convida Jesus para entrar na sua casa. Fale com Ele. Ele gosta de sinceridade. Quantas vezes eu orei e falei assim: eu não queria estar aqui. Queria estar fazendo outra coisa. Eu sempre gostei de jogar bola. Quase fui um jogador de futebol. Deus tem os seus propósitos. Eu falava que se eu fosse um jogador, eu ia vir da Espanha, porque eu ia jogar no Real Madrid. Só para casar com a Stephanie. Ela falou: ô, mentiroso. Deus tem os seus propósitos. E Deus gosta da sinceridade. Então eu falava assim: eu queria estar jogando bola, mas eu sei que eu estou aqui porque eu preciso. E o tempo foi passando. Muitas vezes eu não quero estar no momento de oração, de devoção, mas eu sei que é uma questão de sobrevivência. Então, se você está se sentindo cansado, Jesus te faz o convite hoje: vinde a mim. Só eu tenho o descanso que você precisa. Só eu tenho o socorro que você precisa. Só eu posso aliviar as cargas e te ajudar, para que você possa enfrentar um pouco mais, para que você não desista. Agora não. Aguenta mais um bocadinho.
A vitória vai vir. Os filhos virão. Eu quero profetizar. Pais que estão com seus filhos afastados da presença do Senhor. Deus não te deu filhos para que eles vão para o inferno. Não. Os seus filhos são herança do Senhor. E eu profetizo que eles terão um encontro com o Senhor, pessoal, impactante, que irá mudar e transformar a vida deles. Eu creio assim. Não desista dos seus filhos. Não desista. Mulheres, se tem uma raça que dá trabalho é marido, é homem. Eu não, os outros. Ela fala assim, você é um santo. Não sei por que Jesus não te levou. Eu falei, cuidado que qualquer dia eu estou igual Enoque. Estou andando e ele vem. Brincadeira. Se tem uma raça que dá trabalho é marido. Mas não desista não. Ora. A gente vai se ajeitando. A gente vai ir melhorando. A gente vai melhorar. Nós vamos melhorar. Nós vamos exercer o nosso sacerdócio. Homens, se a mulher que está dando trabalho, não desiste dela não também. Ela vai melhorar. Ela é aquela mulher lá de Provérbios. Sábia, virtuosa, que edifica. E assim Deus vai nos ajudando como famílias. Porque família é um projeto de Deus. É um projeto do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé nessa manhã. Eu acho que eu tentei transmitir da melhor forma o que Deus colocou no meu coração. Agora eu queria que você fizesse uma reflexão com o Senhor aí no seu lugar. E se você é uma dessas pessoas que está se sentindo cansada, sobrecarregada, que tem enfrentado dificuldades, não só no âmbito da família, mas às vezes no seu trabalho, nos seus estudos, eu queria te fazer um convite. O Senhor quer te fazer um convite. Vinde a mim. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, para que a gente pudesse orar juntos. Um dos grandes problemas é tentar vencer o cansaço sozinho. A gente precisa de ajuda. Davi precisou de Absai. Até os heróis, até os guerreiros precisam de socorro. Então, se você está se sentindo cansado, se você está se sentindo sobrecarregado, a ponto de desistir, Jesus te faz o convite nessa manhã. Venha a Ele, se derrame, comece a falar com o Senhor, comece a apresentar o seu coração, a sua condição. Ele está aqui nessa manhã. Hoje é manhã de renovo. O Senhor quer renovar a sua vida. O Senhor quer renovar as suas forças. Abra o seu coração. Não se importa com quem está do seu lado. Agora é você e Ele. É você e Ele. É uma conversa pessoal. Ele já falou com todos. Agora é você falando com Ele. Senhor, a minha situação está assim. A minha casa está desajustada. Os meus filhos, o meu marido, é a minha condição financeira, é o meu trabalho. Eu não estou aguentando. Eu estou cansado, fadigado, sobrecarregado. A minha vontade é de desistir. Mas nessa manhã eu estou diante do teu altar para pedir o teu socorro, para pedir a tua ajuda, para pedir o teu auxílio. Me socorre, Deus. Não me deixa nessa condição. Começa a falar com Ele enquanto o louvor vai cantar. Se derrame na presença do Senhor. Sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Clama por Ele. Jesus.
Pai, agora nós clamamos, ó Deus, o teu favor sobre essas vidas. São vidas que estão se derramando na tua presença, pedindo o teu socorro, pedindo o teu auxílio. O Senhor fez o convite: vinde a mim, e se dispuseram a sair do seu lugar, estão abrindo os seus corações. E eu quero te pedir nessa manhã, Espírito Santo de Deus, começa a tocar nessas vidas, começa a tocar nesse coração, vai trocando, ó Pai, fardo pesado por fardo leve, jugo pesado, o teu jugo é suave. O Senhor é o Deus que fortalece, o Senhor é o Deus que levanta o caído, o coloca de pé. O Senhor é o Deus que renova a força, o Senhor renova a esperança, o Senhor renova nessa manhã. Nós não vamos ficar prostrados, nós não vamos ser derrotados. O inimigo não vai nos vencer, o inimigo não vai nos derrotar. Nós nessa manhã nos colocamos diante da tua presença, presença que restaura, presença que fortalece, presença que quebra o jugo, quebra cadeias. Por isso, meu Pai, vai entrando nos lares, nas casas, nas famílias, vai visitando agora cada casa que precisa, ó Deus, de uma intervenção do Senhor. Nós profetizamos lares abençoados, famílias restauradas, casamentos renovados, em nome de Jesus. Nós declaramos filhos no teu altar, filhos na tua presença. Oh Deus, nós te suplicamos nessa manhã, vem com teu poder. É uma manhã de renovo, é uma manhã de cura, e nós queremos declarar cura sobre estas vidas, sobre esses lares, sobre estas casas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A tua palavra diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Nós cremos no Senhor, nós cremos na tua palavra. Por isso vem nessa manhã, Jesus. Oh Pai, muda essa história, muda essa situação onde há uma sentença de morte. Nós declaramos vida agora, nós declaramos vida agora sobre o caos, sobre a desordem. Nós declaramos a tua intervenção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor está aqui neste lugar, o Senhor está aqui neste lugar. Ele te renova, Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te diz: não temas, eu sou contigo, eu te fortaleço. Oh, receba nessa manhã, receba nessa manhã, receba nessa manhã. Vamos, pode ser mais forte. Declare isso agora. Vamos, igreja. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Diga: sobre a minha família. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Vamos mais uma vez, vamos. Declaramos como igreja, declaramos o nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios.
comigo, boa essa palavra. Não, diga comigo, boa essa palavra. Escute bem, ó. Os gigantes vão parar de continuar se levantando? As lutas vão parar de se levantar? Não. Mas também tem um segredo. Todos os dias se levantam valentes. O problema é quando os valentes se prostram. Os gigantes se levantam, mas tem valentes aqui? Tem guerreiros aqui? Então essa luta vai ser vencida no nome de Jesus. O que você não pode é pegar essa luta sua, botar no teu colo e se acostumar com ela. É você falar para você mesmo: eu vou vencer, eu vou me levantar, e a minha casa vai vencer na autoridade que há no nome de Jesus. Eu declaro: as lutas vão parar, mas tem valentes aqui, tem valentes que vão se levantar. Então você vai fazer a oração agora dizendo: Senhor, me revista agora da tua armadura. Põe agora sobre mim o capacete da tua salvação. Põe sobre mim agora o escudo da fé. Põe sobre mim o cinto da verdade. Calça-me com a preparação do evangelho da paz. Pai, coloca sobre mim a couraça da justiça. Eu também tomo posse da espada do Espírito hoje, Senhor, porque eu não vou parar de lutar. Eu não vou desistir. Eu vou continuar vencendo na força do Senhor. E é na força do Senhor que a minha casa vai ser vitoriosa. É na força do Senhor que o nome do Senhor vai ser bendito. Eu declaro agora, Pai, como Davi se levantou. Eu me levanto nesta manhã, como Davi pegou ânimo. Eu pego ânimo no Senhor nesta manhã. É no Senhor que o Senhor vai me animar. Eu não vou desistir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família glorificaremos o teu nome. Eu e a minha família nos posicionaremos na posição que o Senhor tem para nossa casa. Senhor, os inimigos vão se levantar, mas também eu me levanto e dou uma ordem hoje: ou ele sai da frente ou nós vamos passar por cima. Porque na autoridade que é no nome do Senhor que eu declaro: Senhor, o Senhor é minha força, o Senhor é minha capacidade, o Senhor é minha direção. Eu não venço na força do Arley, eu não venço na força da Family, eu venço é na força do Senhor. E é na força do Senhor que eu me levanto hoje. Todo cansaço caia por terra, todo desânimo caia por terra, toda preguiça espiritual caia por terra, toda situação adversa da minha vida caia por terra em nome de Jesus. Eu me apresento hoje, Senhor. Como é que o soldado se apresenta, gente? Se apresenta hoje diante do Senhor. Diga: eu me posiciono, Senhor. Estou aqui perante o Senhor e eu não desisto das minhas batalhas. Eu vou vencer. Diga: eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu sou vencedor, mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você crer nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu sempre brinco, irmãos. Eu falo assim, eu gosto muito de pegar as palavras. Eu sempre fico ali atrás ligado. Você viu o que ele falou? Ele começou falando, pegou a Bíblia: é minha última pregação, eu desisto. Ainda bem que Deus não escuta determinadas coisas que a gente fala. Ainda bem que Deus não desiste de nós, que a gente já falou tanta besteira, e Deus tem sido misericordioso conosco. Deus ainda olha e diz: meu filho, tu não sabe nem o que tu está falando, tu não sabe nem o que te espera. É assim ou não é? Aí você vê ele aqui hoje, pregando assim. Aí você fala: Deus, obrigado, que o Senhor não escutou aquela oração lá de trás, que não era nem para estar aqui. E Deus é bom conosco. Então, irmão, eu declaro sobre a tua vida tempos de recomeços. Você vai recomeçar. E é na força do Senhor. O Senhor vai te preparar. Tudo que você está passando, nada vai poder paralisar o que Deus tem para a tua vida. Somente está te dando experiência para você vencer. Porque as batalhas vão ser maiores.
Se você olhou batalhas que você já venceu, aquelas batalhas já ficaram para trás. Tem batalhas, tem gigantes maiores que estão vindo por aí, mas todos eles vão ser vencidos na força do Senhor. Diga comigo: Senhor, eu não sou medroso, nem desanimador. Eu tenho força no Senhor e eu vou vencer.